Pois é. Por isso que eu acho muito interessante esse conceito do sentido de países solidários ou países não solidários. Existem países que é inerente da cultura do país ou da sociedade que compõe esse país de serem solidários e de fazerem coisas nitidamente porque querem um mundo melhor. Porque no fim das contas, países é composto de pessoas e pessoas compõem governos. Sim. Né? Tem uma frase que eu escutei há uns anos atrás de uma pessoa que falou assim, de um líder político mundial que falou países agem única e exclusivamente por interesse nacional. Ponto final. Quem falou isso foi o Putin. E dá pra ver o que ele está fazendo. Olha a inabilidade do mundo de fazer alguma coisa perante o que está acontecendo. Por quê? Porque a Rússia é um poder atômico, gigantesco, com reservas e com armas, etc, etc. Então o mundo em volta fica sem... Não tem muito que o mundo possa fazer a não ser ajudar a Ucrânia. Ajudar mandando arma, mandando avião. Aí vai a Finlândia agora e entra para a OTAN. Então, e aí tem consequências para a Rússia que pode desgastar até o Putin morrer de infarto ou alguma coisa acontecer dentro da Rússia. Mas ninguém vai atacar Moscou com uma arma atômica. Ninguém. Então pode continuar, fato que pode continuar acontecendo, se pode fosse uma continuar nação acontecendo. menos poderosa e não atômica já teria sido resolvido isso. Provavelmente. Mas então, olha que curioso. Lembra o começo da nossa conversa? A gente estava falando aqui, né? Eu estava explicando da história do Estado. Sim. Qual é a definição do Estado? Aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força. Porque se não tem um com monopólio do uso da força, o que nós temos? Anarquia. Na esfera internacional do mundo, existe algum Estado do mundo? Existe o governo do mundo? Não existe. Não. Então nós estamos no mundo vivendo o quê? Uma anarquia. E anarquia. Aí na anarquia, quem é que manda? O mais forte. E aí, você quer ter quem para ser o mais forte? Alguém que tem algum norte moral, não perfeito, porque ninguém é perfeito. Ninguém está dizendo que alguém é perfeito. Ou aquele que não tem nenhum norte moral. Assim, eu não sei quem é esse alguém que pode ser o mais forte, que tem o norte moral. Não estamos dando nome a ninguém. Só estamos definindo os conceitos do mundo que a gente quer construir. Já que a gente não tem governo do mundo e que nós estamos vivendo em anarquia, nós precisamos que os mais fortes sejam aqueles com as melhores intenções. Com as melhores intenções, assim, genericamente falando, não quer dizer que eles vão ter as melhores intenções o tempo inteiro, mas que eles estão pelo menos focados em alguma regra, que é alguma regra correta. E não uma regra assim do tipo... Acordei com vontade de Eu vou dar um exemplo... Termina. Não, eu vou dar um exemplo prático do que o Reni está falando. Eu falo isso às vezes em aulas. Quando Israel foi fundado, e agora entrando em Israel, sem querer, mas entrando em Israel, a gente pode voltar para o macro depois. Mas quando Israel foi fundada, Israel não tinha basicamente nenhum exército, nenhuma arma, e era rodeado de países árabes que eram armados pela União Soviética, que também eventualmente mandou armas para Israel no primeiro momento, mas depois acabou cumprindo o embargo militar. Então, assim, não tinha arma, não tinha uma espingarda para cada 7 soldados. Não tinha muita gente e estava sendo invadido por 5 países: Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Egito. Israel começou a construir um aparatos de segurança e um aparatos de defesa para poder se proteger dessas invasões do território que se tornou soberano, que é o que a gente conhece como as fronteiras de junho de 67 ou as fronteiras de 48. Essa construção dessa força, Israel, com alguns líderes israelenses muito pragmáticos e muito inteligentemente estratégicos, falaram: eles falaram assim, nós precisamos construir um poder bélico que seja tal que o outro lado não tenha nenhuma outra opção a não ser fazer a paz. Que é o que ele está falando. Será que existe algum lado que ele vai ter muito poder, mas ele vai escolher usar esse poder de uma forma moderada?
E eu acho que isso é o exemplo que a gente tem depois de 75 anos. Israel não era o país mais forte do Oriente Médio nos primeiros 30 anos da sua existência. Lutou 4 guerras contra países árabes que eram mais fortes, mais poderosos, mais ricos, tinham mais armas, mais aviões, mais tudo. Israel conseguiu vencer as guerras porque as guerras, na verdade, se Israel perdesse, Israel deixaria de existir. Então, obviamente, que politicamente falando, as guerras foram vencidas. Porque politicamente que Israel entrou na guerra pior do que saiu. Quando ele saiu melhor do que entrou. E os árabes, no caso, estou falando há 30, 40 anos atrás, eles entraram de uma forma, eles entraram melhor e saíram pior. Só que hoje em dia, depois de 75 anos, Israel é muito mais forte do que os outros países em volta. Israel é o país militarmente mais forte entre a Indonésia e o Estreito de Gibraltar, que o nosso amigo jornalista Henrique Zimmermann gosta de falar. Ou seja, dá um zoom, o Estreito de Gibraltar, mas se a gente for fazer um zoom out, Tá. a gente está falando de que Israel é o país mais forte entre a Indonésia e o Estreito de Gibraltar. Não está incluindo China e Rússia aqui, mas inclui Índia, inclui Paquistão, Exato. inclui Irã, inclui Arábia Saudita e também inclui os países europeus, que obviamente não têm a experiência que Israel tem em guerra hoje em dia. Em banco de dados, em banco de alvos, em inteligência, em tudo. Só que Israel não usa esse poder. As pessoas acham que Israel é agressivo porque as imagens que saem de um ataque aéreo em Gaza são gritantes. Você está falando de 50 toneladas de bombas jogadas em 4 horas em alvos do Hamas, então obviamente que aquilo é gritante. Só que Israel tem muito mais poder que isso. Muito. Incluindo poderes que ninguém fala, que ninguém assume e tudo mais. Esses poderes não são usados. Por quê? Porque Israel construiu isso baseado numa declaração de independência democrática, de respeito aos direitos humanos, em proteger a vida de inocentes, etc, etc, onde Israel escolhe a maior parte das vezes não usar o seu poder do que usar o seu poder. Que é o que eu falo sempre em palestras. Quanto mais poder bélico Israel tiver, ou de inteligência, ou de defesa, menos pessoas vão morrer. Porque Israel escolhe, a maior parte das vezes, não usar esse poder, e é esse mesmo poder que dissuade o outro lado a não iniciar um conflito, porque ele sabe que não vai conseguir ganhar nenhum espaço, nenhum louro desse conflito específico, ele só vai perder e as consequências vão ser muito maiores do que o benefício de um conflito armado. Mas e se algum país vizinho tivesse mesmo poder, pelo menos nuclear, o que acontece? Aí Se tem o um Irã... equilíbrio. Aí tem um equilíbrio, Exato. tecnicamente. Um equilíbrio de terror. Um As equilíbrio de medo. As 2 vezes que países tentaram construir reatores nucleares que poderiam eventualmente dar a esses países uma bomba nuclear, isso No Iraque, no Iraque e na Síria, em 82, em 81 e em 2007, esses programas nucleares, incluindo os reatores, foram destruídos pela Força Aérea Israelense, em operações secretas. Mas e se acontecesse... Eu acho muito difícil, a minha visão, que alguém consiga fazer isso. Que algum país na região consiga fazer isso. Mas seria o caos. Então, mas antes O quê? desenvolver armas nucleares. Assim, existe uma linha de raciocínio que diz... tem a seguinte tese. Se você der uma arma atômica para todo mundo, o mundo vai viver em paz. A Guerra Fria era um confronto entre 2 grandes forças, as duas atômicas até não poder mais. Podiam destruir o mundo não sei quantas vezes. E nunca virou uma guerra quente. Foi sempre uma guerra fria, não virou uma guerra. Pelo medo e o receio da destruição mútua. Então, na lógica, o argumento lógico da estratégia nuclear diz isso. Existem algumas falhas nesse raciocínio que particularmente se aplicam para essa região. Exato. Por quê? Por que você não vai jogar uma bomba atômica em mim? Porque a lógica medo que você jogue em mim. Isso se chama MAD, Mutual Assured Destruction, que é destruição mútua assegurada. Eu dou um jeito de, mesmo que você lance uma bomba primeiro e me mate e dizime todo mundo que é da minha família, do meu mundo, do Brasil. Eu tenho assegurado que eu você vai receber o mesmo tenho um jeito de retribuir na mesma moeda e você vai morrer. Isso. Aí você, racionalmente, se é uma pessoa racional, você vira e fala assim, bom, então eu não vou jogar porque eu não quero morrer. Certo. Só que nem todos os atores ou os players nesse jogo, nesse tabuleiro, são racionais. Tem vários deles que gostam de morrer. Senão não tem porque eles terrorismo. porque eles vão encontrar com
70 e tantas virgens no céu. Essa é uma ideologia do fundamentalismo islâmico, onde organizações radicais extremistas que praticam o suicídio como arma, se tiverem posse de uma bomba atômica, aí é o maior dos pesadelos da humanidade. Exato. Porque não tem nada que você possa negociar com esse lado. Fale assim, no pior do cenário, você vai dizer assim, se você fizer isso, eu vou te matar. Ah, que lindo. Tô feliz de morrer. Então não tem esse problema. Então não funciona. O MAD não funciona com esses grupos. Outro problema, que aí ele é um problema de gerência da estrutura nuclear. Você tem lá a bomba e você vira e fala assim, pô, mas peraí, eu tô achando que o Reni vai lançar. E aí você lança antes. Então existem falhas de comunicação ou falhas de percepção que podem levar a isso. Tem até um filme famoso nos Vários. anos... lembra do Jogos de Guerra, né? Também. Onde quase a gente teve numa guerra nuclear por uma the falha... The Sum of all fears. Não é? É isso, a bomba acaba sendo lançada. Mas olha que curioso. E aí eu pergunto assim, se só eu e você temos bomba, Vilela, qual a chance da gente, em probabilidade, cometer um erro? Sei lá, vamos supor que é 5%. Erro em alguma escala... Alguma escala qualquer de percepção. Ou técnico mesmo. Técnico. Tá. Agora, se 100 países têm bomba A atômica... chance aumenta muito. Então nós estamos construindo ou chegando perto de um mundo, se a gente der bomba para mais países, mas a gente ainda catastrófico. mas a gente tem a não...